Começa, trem. Muito bem. Ok, gente, vamos nós aí para mais uma aula de processo penal. Nós estamos abordando o tema inquérito policial, iniciamos a abordar o tema inquérito policial, falamos a respeito de conceito, a respeito de algumas características do inquérito policial, apenas para nos situarmos. Como de praxe, vou projetar aqui para vocês os slides. Qualquer questionamento, abram o áudio aí, me interrompam. Fiquem à vontade, ok? Vamos lá. Aqui. Isto. Muito bem, gente. Nós estamos falando de inquérito policial. Falamos do seu conceito e de suas características, não é isso? Apenas para nos situarmos. O que nós dissemos? O que nós falamos na aula passada? Nós dissemos que o inquérito policial, ele é um procedimento de natureza administrativa, portanto, o inquérito policial não é um procedimento judicial, ele não integra o judiciário, ele não é um procedimento que integra o judiciário, ele é um procedimento de natureza administrativa. Ele é um procedimento conduzido pela polícia judiciária, polícia, órgão que integra o poder executivo, polícia judiciária e compreendidos polícia civil para os crimes de competência da Justiça Estadual e Polícia Federal para os crimes de competência da Justiça Federal. E o inquérito, ele tem por propósito a apuração de materialidade e autoria de um crime, a princípio, em tese. A princípio, nós temos um delito apenas em tese. Por que em tese? Porque nós não temos nenhuma prova ainda foi levantada. Então, nós temos um delito em tese. O propósito do inquérito policial é apurar, em primeiríssimo lugar, se houve o delito, e essa apuração se faz por meio da obtenção de prova de materialidade, e, em segundo lugar, apurar a autoria. Qual é o destino do inquérito policial? O inquérito policial, ele se destina ao titular da ação penal. Ele se direciona para o titular da ação penal. Se estivermos diante de uma ação penal pública, seja ela condicionada ou incondicionada, elas têm por destinação, o inquérito se destina ao Ministério Público, que é quem vai propor a ação. Se estivermos diante de um crime de ação penal privada, o inquérito vai subsidiar a propositura da ação penal privada, vai subsidiar a propositura da queixa por parte do ofendido pelo crime ou de seu representante. Correto? Pois bem, dando sequência à nossa disciplina. Nós falamos a respeito, encerramos quando falamos das características do inquérito policial e vamos falar hoje a respeito de notícia-crime ou notitia criminis. Notícia-crime ou notitia criminis. O que é a notícia-crime, gente? O que é a notícia-crime? Notícia-crime é exatamente... Tem problema não. Notícia-crime é exatamente Notícia-crime é exatamente a notícia de um crime. Notícia de um crime. Notícia de ocorrência de um crime. A notícia-crime chama-se de notícia-crime a forma pela qual a polícia toma conhecimento da ocorrência de um fato constitutivo de crime. Notícia-crime
é a forma pela qual a polícia toma conhecimento de um fato constitutivo de crime. Pois bem, existem 3 modalidades de notícia-crime, ou notícias crimes. Notícia-crime de cognição direta ou imediata, notícia-crime de cognição indireta ou mediata e notícia-crime de cognição coercitiva. Vamos falar aqui a respeito de cada uma delas. Olha lá, notícia-crimes de cognição direta ou imediata. Na notícia-crimes de cognição direta ou imediata, gente, ela ocorre, ela se dá, notícia-crime, ela se dá quando a polícia toma conhecimento da ocorrência de um fato em tese constitutivo de crime, e eu reitero, em tese, porque não temos ainda uma investigação, não temos ainda uma apuração. Na notícia crimes de cognição direta ou imediata, a polícia toma conhecimento deste fato, em tese constitutivo de crime, por si mesma. Por si mesma. A polícia, ela toma este conhecimento, esse fato é levado a conhecimento da polícia por ato da própria polícia, por iniciativa da própria polícia, seja por meio de investigações preliminares, seja por meio de ouvir dizer, não há provocação. Na notícia crimes de cognição direta ou imediata, não há provocação por parte de quem quer que seja. A polícia toma conhecimento dos fatos constitutivos, fatos em tese constitutivos de crime, por si só. Beleza? Na notícia crimes de cognição indireta ou mediata, aqui nós temos a figura do intermediário. Aqui, na notícia crimes de cognição indireta, nós temos a presença daquele que provoca a polícia. Nós temos alguém que leva o fato até o conhecimento dela, o fato em tese constitutivo de crime. A essa pessoa, a essa modalidade de notícia-crime, é feito referência lá no artigo 5º, inciso 2 do Código de Processo Penal. Por favor, Vitor, fica meu auxiliar. Olha lá, o artigo 5º, o caput, está com ele fácil aí? Olha lá, nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado. 2, mediante requisição de autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou quem tiver qualidade para representá-lo. Então, a notícia-crime, ela é levada ao conhecimento da polícia por meio de ou da autoridade judiciária, ou por meio do própria vítima, ou por meio de terceiros. Nada impede que estejamos diante de um crime de ação penal pública, neste caso, um terceiro que não necessariamente a vítima ou o ofendido pode provocar o Ministério, pode provocar a polícia, pode levar até o conhecimento da polícia o fato constitutivo de crime. Beleza? E a terceira modalidade de notícia crimes é a notícia crimes de cognição coercitiva. Cognição aqui é conhecimento, não é isso, gente? Conhecimento direto, conhecimento indireto e conhecimento coercitivo, conhecimento obrigatório. Na notícia crimes de cognição coercitiva,
ela se dá quando nós estamos diante de uma situação flagrancial, quando nós estamos diante do cometimento do crime. Lógico, se estivermos ali diante de uma daquelas situações, né? Seja aquelas 3 modalidades lá, na verdade são 4, mas as principais dela, ou o cometimento no cometimento do crime, ou imediatamente após o cometimento do crime, ou quando é encontrado na sequência de posse de bens ou instrumentos indicativos de que acabou de cometer o delito. Enfim, se estivermos diante de uma situação flagrancial, se o conhecimento da polícia, se o conhecimento da polícia acerca do fato constitutivo de crime, se ele é levado em razão de se estar diante de uma situação flagrancial, disse, neste caso, que a notícia crime é notícia crime de cognição coercitiva. Por que coercitiva? Porque a polícia é obrigada a agir e obrigada a agir de imediato. Correto? Obrigada a agir e obrigada a agir de imediato. Artigo 302. Por favor, Vitor. Aqui. Considera-se em flagrante delito quem? São 4 situações. Está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido, por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor da infração, ou é encontrado logo após com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então, vejam vocês que nós temos aqui a situação flagrancial, e nós vamos estudar as prisões, vamos estudar prisão em flagrante, preventiva, temporária. Diferentemente do que pode indicar o senso comum, em flagrante não está apenas aquele que é encontrado no ato do cometimento do crime. Esse aí é o flagrante clássico, mas nada impede que a pessoa enquadre em alguma das outros incisos aqui indicados nos 302. Se ele acabou de cometê-la, se ele é perseguido, ou se ele é encontrado, sempre logo após. Aí você me diz, e esse logo após? Nós temos aí, o direito não nos traz não é uma ciência exata, né? Ele não nos traz um conceito inquestionável, irrefutável, mas fala-se, inclusive, na possibilidade de, estando a pessoa em perseguição, esse flagrante pode se estender por horas, essa situação flagrancial. Mas, enfim, em qualquer dessas modalidades de flagrante, seja qualquer dessas modalidades de flagrante, nós estamos diante, em havendo a situação flagrancial, de notícia-crime de cognição coercitiva. A polícia tem obrigação de agir e tem obrigação de agir, por isso se fala em coercitivo, obrigação de agir imediatamente. Correto? Vamos lá. Qual a diferença da cognição direta e da coercitiva, se ambos não precisam de provocação de terceiro? Na cognição direta, nós não necessariamente precisamos de uma situação flagrancial. A polícia pode, por si só, tomar conhecimento de que ocorreu um furto, ocorreu um homicídio, ocorreu um estupro. Ela pode, por si só, tomar conhecimento desse, por qualquer meio, né? Seja até mesmo pelo rede social, ou por ouvir dizer, ou pelo ouvir dizer na rua, de um delito ocorrido. Esse delito ocorrido, ele não se enquadra na cognição coercitiva. Esse delito ocorrido, tendo a polícia tomado conhecimento por seus próprios meios, se enquadra em cognição direta ou imediata. Em cognição coercitiva, só se enquadra a situação flagrancial.
Beleza? Vamos lá. Pois bem, gente. Notícia crimes, essas várias modalidades são classificações doutrinárias. Essas são as formas pelas quais a polícia toma conhecimento da ocorrência em tese de um crime. Beleza? E como se dá, então, falamos de notícia-crime. Notícia-crime é uma coisa. Como se dá, então, o início, quais são as possibilidades de início de um inquérito policial? Como é que o inquérito policial pode se iniciar? De que maneira o inquérito policial pode se iniciar? Vai depender da situação, vai depender da natureza do delito. Vai depender se estamos diante de um crime de ação penal pública incondicionada, se estamos diante de um crime de ação penal pública condicionada, ou se estamos diante de um crime de ação pública, ação penal privada, perdão. Ação penal privada. Vamos lá. Crimes de ação penal pública incondicionada. Como é que o inquérito pode iniciar, gente? Como é que o inquérito pode iniciar? Primeira das possibilidades, de ofício. A polícia, ela tem a obrigação de, estando diante de um crime de ação pública incondicionada, um crime que não precisa da provocação de quem quer que seja para que a polícia execute o seu trabalho, ela pode iniciar o inquérito policial de ofício, independentemente de provocação de quem quer que seja. Ela tomando conhecimento da ocorrência de um delito, se estivermos aí diante da cognição direta, a polícia pode iniciar o inquérito policial por seus próprios atos, sem qualquer provocação. Artigo 5º, inciso 1. Vitor, por favor. Está lá. Claríssimo, claríssimo. Nos crimes de ação pública, o inquérito poderá ser iniciado, inciso 1, de ofício. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito poderá ser iniciado de ofício. Entendam aí, pública incondicionada. Esse início do inquérito policial de ofício é se estivermos diante de uma ação penal pública incondicionada. Beleza? B, por requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Por requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Eu chamo a atenção aqui, já fizemos referência a ele, ao artigo 5º, 2, o Vitor projetou aqui para vocês, o lançou aqui no chat, está lá a respeito, nos crimes de ação pública, artigo 5º, o inquérito policial será iniciado. Inciso 2, mediante requisição de autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Olha só, gente. A segunda possibilidade aqui, ela se refere à primeira metade do inciso 2 do artigo 5º. Vocês viram que lá fala em requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Não é isso? Eu chamo aqui a atenção para um ponto em especial. Vejam vocês. O artigo, ele fala de requisição. Requisição, o inciso, ele fala de requisição. O que quer isso dizer? A autoridade judiciária, ou seja, o juiz de direito, ou o Ministério Público, eles não representam, eles não solicitam, eles não pedem, eles determinam
eles requisitam, por requisição, vocês entendam, determinação, eles determinam o início de um inquérito policial. Eles determinam o início de um inquérito policial. Eu passei por uma situação, estava com uma situação desta aqui, requisição de autoridade judiciária, ontem. Eu estava com um inquérito policial. O inquérito policial, como é que ele se iniciou? A gente falar aqui de requisição de autoridade judiciária. É quando o juiz, no curso de uma ação de outra natureza, toma conhecimento de um fato em tese constitutivo de crime. Exemplificando para vocês, eu estava ontem com um inquérito em que uma determinada senhora propôs uma ação trabalhista contra o seu ex-patrão, patrão esse com quem ela não tinha uma relação formal de trabalho, ou seja, ela não tinha carteira assinada. Ela trabalhava para ele, sim, porém ela não tinha uma relação formalizada, não tinha carteira assinada. Ela recebia, eu acho que 2/3 do salário, ou metade do salário, mas não tinha formalização nenhuma. Ela propôs uma ação penal querendo receber a diferença, depósito de FGTS, enfim, todos os direitos trabalhistas dela, ela estava pleiteando por meio da ação. Pois bem, na propositura da ação trabalhista, na própria reclamatória, na inicial, ela informou que ela recebia tão pouco que ela acabava recebendo também Bolsa Família. Ela falou isso na inicial e ela falou isso quando da audiência de conciliação. O processo trabalhista nem foi para instrução, não, eles conciliaram. Eles conciliaram e chegaram a um acordo lá a respeito do valor devido. Mas ela apresentou na inicial que ela era recebedora de Bolsa Família e na audiência de conciliação ela reafirmou essa circunstância. O juiz, de imediato, vendo que ela não tinha nenhum dependente, ela não se enquadrava na renda per capita para ter direito à Bolsa Família. Você ter ou não ter direito à Bolsa Família não está vinculado a você ter ou não ter uma relação formal de emprego. Está vinculado a você ter ou não ter uma renda per capita de X. No caso dessa senhora, como disse, na própria inicial e na audiência de instrução, ela afirmou e reafirmou que era recebedora de Bolsa Família, estando trabalhando, recebendo menos de salário. Ela não se enquadrava nos critérios. Aquilo ali era um estelionato contra a União. Era um estelionato contra a União. O que o juiz fez? Ele requisição da autoridade judiciária. Ele pegou e encaminhou cópia da ação trabalhista para nós, requisitando a instauração de inquérito policial. Uma requisição da autoridade judiciária. Se discute? Não se discute. Se instaura. Correto? Terceira possibilidade, quando... ainda falando do artigo 40. O que nós temos no 40? O 40 faz referência exatamente a isso. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias dos documentos e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Assim, gente, é importante fazer referência aqui ao 40. Qual é a importância de se fazer referência a ele? Pois bem, neste caso, vejam vocês, o juiz tanto poderia ter requisitado para nós, como de fato requisitou, como também ele poderia ter encaminhado esses documentos diretamente para o Ministério Público, aqui em obediência ao artigo 40. Ele poderia ter encaminhado diretamente para o MP.
Qual o interesse? O 40 fala para que o MP, os elementos para que o MP ofereça denúncia. Numa situação dessa, vejam vocês, nós temos uma inicial, vamos voltar ao exemplo. Nós temos uma inicial que foi assinada por um advogado, nós temos uma audiência de instrução em que a pessoa falou, em que eles conciliaram, beleza? Nós não tivemos a tomada de declaração dela, nós não tivemos o levantamento para saber de fato se essa pessoa eventualmente tinha outros dependentes. Enfim, o juiz tinha ali diante de si a petição inicial e a ata da audiência. Daí porque ele pode tomar duas posturas. Se o juiz entender que tem elemento suficiente, ele já pode pegar esses documentos todinhos e encaminhar para o MP. Para o MP propor ação penal. Se o MP estiver satisfeito, porque quem vai propor é ele. Como quem vai propor é ele, se ele não estiver satisfeito, ele pode pegar essa documentação toda e encaminhar para a polícia. Situação 1. Situação 2. O próprio juiz entende que a documentação é insuficiente para a propositura da ação penal. Nesse exemplo que estou falando, o juiz do trabalho. O que ele faz? Ao invés dele mandar diretamente para o Ministério Público, dar cumprimento aqui ao artigo 40, ao invés dele mandar diretamente para o Ministério Público, ele pode se valer do artigo 5º, inciso 2, e requisitar à polícia que instaure o inquérito policial para fim de obtenção de mais provas. Correto? Lógico que, uma vez concluído o inquérito, para quem vai com o inquérito? Vai para o MP. Vai para o MP, entendendo procuração. Vamos lá. E temos a delatio criminis. Delatio criminis. A delatio aqui não é aquela mesma delação premiada que a gente tanto ouve falar, não. Essa delatio aqui entenda como declaração. É uma declaração de ocorrência de crime. Essa delatio criminis aqui, ela pode ser feita tanto pela vítima como por qualquer do povo. Se a vítima ou qualquer do povo, tratando-se de um crime de ação penal pública incondicionada, um homicídio, um roubo, não é? Enfim, crimes mais reprováveis e que não digam tanto respeito à intimidade da pessoa. Se tratarem de crimes de ação penal pública, qualquer do povo pode fazer essa delação perante a autoridade policial. E feita esta delação, o inquérito se iniciará desta maneira. Nós temos, hoje, até mesmo em função da internet, nós temos meios de fazer essa delação de forma anônima. A gente chega ao conhecimento da polícia também, pela internet, de forma anônima, a informação, de fato, em tese, constitutiva de crime. O melhor a se fazer, antes da instauração de inquérito, nessa circunstância, é um levantamento preliminar, e no âmbito interno da polícia isso é previsto, nós fazemos isso na Polícia Federal, com certeza a Polícia Civil também faz. Você faz um levantamento prévio, preliminar, com diligências mínimas, para ter um mínimo de indicativo de procedência daquela denúncia anônima, para só então, na sequência, você instaurar um inquérito policial. Beleza? Vamos lá. Ação penal pública condicionada. Crimes de ação penal pública condicionada. Nos crimes de ação penal pública condicionada, gente, acontece com o inquérito policial a mesma coisa que acontece com a propositura da ação penal. Para a propositura da ação penal, se estivermos falando de um crime de ação penal pública condicionada, nós precisamos de uma condição, do atendimento a uma condição. Que atendimento à condição é essa? Há uma
representação do ofendido ou a uma requisição do ministro da Justiça. Nós precisamos de uma provocação prévia. Se estivermos diante de um crime de ação penal pública condicionada, a polícia não pode, por si só, agir. Mesmo ela tomando conhecimento da ocorrência do delito por atos próprios, por meios próprios, se estivermos diante de um crime de ação penal pública condicionada, ela não pode iniciar o inquérito policial se não tiver uma representação do ofendido ou de seu representante legal, ou se não estiver uma requisição do ministro da Justiça, a depender da natureza do delito. Vamos lá no artigo 5º, parágrafo 4º. Por favor aí, Vitor. Artigo 5º, parágrafo 4º. Onde fala da representação do ofendido ou do seu representante legal. O ofendido é a vítima, né, gente? O ofendido aqui é a vítima. Nos crimes de ação penal, em crimes de ação penal pública condicionada, em que necessite de representação da vítima ou do seu representante. Pode ser que estejamos falando de um menor, por exemplo, uma vítima menor, para os atos da vida civil e para também o exercício desse direito de representação, ele vai precisar se valer de um representante. Vamos lá. Parágrafo 4º. O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá ser sem ela iniciado. Ou seja, nós precisamos dessa representação se estivermos diante de um crime de ação penal pública condicionada. Correto? Tem determinados delitos, nós sabemos que tem determinados delitos, em especial os exemplos clássicos, crimes contra a honra de chefe do governo estrangeiro, crimes contra a honra do presidente da República. Estes são crimes que, para a propositura da ação, precisa haver requisição do ministro da Justiça. Crime contra a honra do presidente da República é apenas podemos falar da sua ocorrência em tese, né? No momento atual em que vivemos, é uma coisa impensável, crime contra a honra do presidente da República. Mas, enfim, ocorrendo essa ofensa à honra do presidente da República, para que nós tenhamos a propositura de uma ação, ou melhor, antes disso, para que nós tenhamos o início de uma apuração policial, para que nós tenhamos o início de um inquérito policial, nós precisamos da requisição do ministro da Justiça. Sem esta requisição, a polícia nada pode fazer. Beleza? E a terceira modalidade de delito, a terceira modalidade de ação, terceira modalidade de início, de forma de início de inquérito policial, quando nós estamos falando de crimes de ação penal privada. Nos crimes de ação penal privada, nós sabemos, crimes de ação penal privada são aqueles em que a titularidade da ação pertence não ao Ministério Público. Quem tem titularidade para a propositura da ação é o próprio ofendido, ou seja, a própria vítima ou seu representante. Não é isso? Nestes casos, assim também como quem pode propor a ação penal é somente a vítima ou seu representante, ou ofendido ou seu representante, para que nós tenhamos início ao inquérito policial num crime de ação penal privada, nós também precisamos desta manifestação por parte do ofendido ou seu representante. A polícia, da mesmíssima forma, ela não age nos crimes de ação penal privada
ela não age se não houver essa solicitação por parte do ofendido ou de seu representante. Vamos lá, o artigo 5º, parágrafo 5º do CPP. Olha lá. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Então, veja, gente, o que é importante, uma diferença que vocês têm que ter em mente, é uma diferença importante, é uma diferença legal, é uma diferença importante para a prova da OAB, é uma diferença importante para a prova de concurso público, é uma confusão que vocês não podem fazer. Se a provocação vier da autoridade judiciária ou do Ministério Público, nós estamos diante de uma requisição. Requisição. Juiz e promotor, eles não pedem. Se estamos diante de uma ação penal pública condicionada, nós precisamos, se estivermos diante de um crime, melhor. Aqui são duas situações, olha para vocês verem que interessante. Se nós estivermos diante de um crime de ação penal pública incondicionada, a provocação da autoridade judiciária ou do Ministério Público faz-se por meio de requisição. Beleza? Juiz e promotor não pedem, determinam. Se estivermos diante de um crime de ação penal pública condicionada, a provocação, se tratar de um particular, faz-se por meio de representação. Beleza? Se estivermos diante de uma ação penal pública, crime de ação penal pública, a provocação da polícia faz-se mediante, parágrafo 5º, requerimento. Beleza? Então, nós não podemos fazer essa confusão. Juiz, promotor, requisita. Em crime de ação penal pública condicionada, nós temos uma representação. Se estivermos falando de crimes de ação privada, nós temos um requerimento. Não são documentos sacramentais, digo, não existe um formato pré-estabelecido, sacramental, com formalidades pré-estabelecidas, é uma manifestação de vontade. Só que esta manifestação de vontade tem nomes diferentes, a depender se quem realiza é um particular, é uma autoridade judiciária ou Ministério Público, a depender se estamos diante de uma ação penal privada ou de uma ação penal pública. Beleza? Não podemos fazer essa confusão. Vamos lá. Tem como você explicar condicionada de novo, a representação? A representação? Vamos lá, deixa eu achar aqui. Sim. O que acontece? Na ação penal pública condicionada, na ação penal pública, quem é que é titular para propor a ação judicial? Quem é que pode propor a ação judicial? Somente o Ministério Público, porque a ação é pública. Somente o Ministério Público pode propor a ação penal. Só que, da mesma forma que para o Ministério Público, para que ele possa propor a ação penal, nós precisamos que primeiro a vítima, na primeira possibilidade, nós precisamos que a vítima manifeste, que ela se manifeste por meio da representação, a vítima ou seu representante legal. Da mesma forma que para a propositura da ação o MP precisa da manifestação da vítima via representação, para que a autoridade policial inicie o inquérito policial, tratando-se de crime de ação penal pública condicionada, a polícia também não pode começar de ofício.
ela precisa da provocação do ofendido ou do seu representante. E essa provocação do ofendido ou do seu representante faz-se por meio de uma representação. A provocação aqui é chamada de representação. Ok? Essa é a distinção. A segunda possibilidade da ação penal pública condicionada é quando a provocação se dá por meio do ministro da Justiça. O ministro da Justiça, ele, assim também como o juiz na ação penal pública incondicionada, ele não representa, ele não requer, ele requisita. Ele requisita. A particularidade aqui é que o ministro da Justiça, ele não pode requisitar em crime de ação penal pública incondicionada. Ele não requisita. A previsão de requisição do ministro de Justiça é apenas para os crimes de ação penal pública condicionada. Ele só requisita nos crimes de ação penal pública condicionada. E nesses dois exemplos clássicos que eu dei, que crimes contra a honra cometidos contra chefe de governo estrangeiro, crimes contra a honra cometidos contra o presidente da República. São dois casos em que nós temos a requisição do ministro da Justiça. Ação pública condicionada. Mas da mesmíssima forma que a requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público na ação pública incondicionada, da mesma forma, trata-se de requisição. Por se tratar de requisição, aqui no Ministro da Justiça, a polícia não tem a faculdade de iniciar ou não o inquérito policial. Ela tem a obrigação de iniciar o inquérito policial. Agora, diga-se, é a obrigação de iniciar. Ela tem a obrigação de iniciar se a requisição vier, se a solicitação vier por ministro da Justiça, do ministro da Justiça, via requisição. Ela tem a obrigação de iniciar se a solicitação vier de autoridade judiciária ou do Ministério Público via requisição. Porém, ela não tem a obrigação de manifestar-se pelo indiciamento ou não. Ela não tem a obrigação de responsabilizar o investigado. Ela tem a obrigação de iniciar o inquérito e proceder à investigação. Ela não tem a obrigação, a autoridade policial não tem a obrigação de responsabilizar, porque o entendimento livre é dele. O delegado de polícia, ele tem essa liberdade de eu visualizo, eu entendo que aqui há um delito. Eu entendo que aqui há um delito e eu entendo que aqui tem prova suficiente de autoria. Vou indiciar a pessoa. Ou eu entendo que aqui não há um delito, ou eu entendo que, apesar de haver o delito, não tem prova de autoria, eu não vou indiciar ninguém. Eu tive a obrigação lá atrás de instaurar o inquérito, porque veio mediante requisição ou da autoridade judiciária, ou do Ministério Público, ou do ministro da Justiça. Eu tive a obrigação de iniciar lá atrás. Eu não tenho obrigação de responsabilizar a pessoa. A responsabilização eu tenho direito a realizar essa responsabilização ou não. É discricionariedade da autoridade policial. Beleza? Beleza. Vamos lá. Eu tô confundindo tudo, mas tá bom. Confundindo o quê? Pergunta aí objetivamente que eu tento esclarecer. Quem que não pode... quem que precisa requerer, ao invés de... Requerer não. No caso, você Requerer mesmo. Você falou que... Isso. O que você tem que ter em mente? O que você tem que ter em mente? Requerer e determinar, deu meio que um nó. O que você tem que ter em mente? Requisição não é pedido. Requisição é ordem. Se se trata de uma requisição, a autoridade policial, o delegado, ele tem a obrigação de iniciar o inquérito. Se se tratar de uma requisição. Beleza? Quais são as três possibilidades de requisição?
da autoridade judiciária, do Ministério Público ou do ministro da Justiça. O ministro da Justiça é uma coisa, o Ministério Público é outra. Beleza? Quais são as outras duas possibilidades de provocação da polícia? É por representação do ofendido, da vítima, ou, se tratar de um crime de ação penal privada, crime de ação penal pública condicionada, está aqui, ó, representação do ofendido. Se tratar de um crime de ação penal privada, o termo, a provocação, o termo utilizado não é representação. O termo utilizado é requerimento. Vamos lá no artigo 5º, olha aqui, ó, parágrafo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento. Nós temos uma solicitação. O que o requerimento e a representação diferem da requisição? Na requisição, a autoridade policial tem a obrigação de instaurar o inquérito policial. Aqui, na representação e no requerimento, não. Por quê? Porque a polícia pode, o delegado de polícia, ele pode visualizar aquele fato que foi trazido até o conhecimento dele e falar, não, peraí, isso aqui não é crime, não. Ou, peraí, não tem nenhum rastro mínimo de autoria. Não tem elemento nenhum, eu não estou diante de elemento nenhum para iniciar uma investigação. É uma representação? É crime de ação penal pública condicionada? É uma representação? Ah, sim, é uma representação. Se for representação, eu, delegado, tenho discricionariedade. É crime de ação penal privada? É crime de ação penal privada. Então, é um requerimento. Sim, é um requerimento. Requerimento é uma ordem? Não, requerimento não é uma ordem. Então, se eu, delegado, entendo que naquele caso concreto ali não constitui crime, eu tenho liberdade para instaurar ou não instaurar. Compreende? Requisição é uma ordem, não se discute. Vem do Ministério Público, do Ministro da Justiça ou do juiz de direito. Representação e requerimento vem do ofendido, vindo do ofendido ou de seu representante. Estas são solicitações. Estas o delegado de polícia pode atender ou não. Essa é a diferença. Ah, tá. Então a diferença é mais a obrigação, né? Na Exato. representação tem abertura para a interpretação da polícia. E na requisição, não. É a obrigação de já iniciar com o inquérito. Exato. Da mesmíssima forma que no requerimento também tem essa liberdade de interpretação. Beleza? Sigamos. Olha lá, gente. Peças inaugurais de um inquérito policial. Aqui nós já estamos falando de como vai se formalizar, qual vai ser a peça inicial, qual vai ser o documento que vai iniciar um inquérito policial. Olha lá, gente. A imensa maioria dos inquéritos policiais, o documento inicial, o documento primeiro que tem no inquérito, procedimento administrativo, é uma portaria. O que é a portaria? A portaria é um documento feito pelo delegado de polícia, onde ele traz uma descrição sucinta do fato em tese constitutivo de crime e relaciona as diligências primeiras que ele quer que sejam feitas. É um documento onde conste lá, vamos supor, delegado Pedro Dias dos Santos, com base no inquérito policial X, chegou até mim um inquérito feito pela Polícia Militar. Delegado Pedro Dias dos Santos, com base no inquérito policial X, decide instaurar o inquérito, tendo em vista que, aí você vai lá no boletim de ocorrência e extrai. Como é que está lá no boletim de ocorrência? Tendo em vista que no dia tal, às tantas horas, João, trafegando no caminhão X, trazia consigo 50 quilos de maconha. Você tem uma descrição do fato, uma descrição sucinta do fato,
Primeiro, você vai se referir ao documento de onde você tirou aquelas informações. Eu tirei do boletim de ocorrência. Eu vou instaurar o inquérito policial e aí eu vou determinar as diligências. Nós estamos falando de uma situação não flagrancial. Vou determinar as diligências. Tenho descrição sucinta do fato e determinação das diligências. Vou falar para apreender a droga, vou encaminhar a droga para o setor técnico para fazer perícia, vou solicitar para fazer pesquisa a respeito do caminhão, quem é dono de caminhão, enfim, vou determinar diligências de rua, enfim, gente. A portaria, ela é o documento inicial de inquérito quando nós não estamos diante de uma situação flagrancial, nos crimes de ação penal pública incondicionada. Nos crimes de ação penal pública incondicionada, é bom dizer. Nos crimes de ação penal pública incondicionada, quando nós estamos diante de uma situação não flagrancial, a polícia age por meio da instauração, ela formaliza o início do inquérito policial por meio de uma portaria. Determinação de um delegado de polícia, descrição sucinta dos fatos, diligências iniciais. Beleza? Se estiver diante de uma situação flagrancial, se, no primeiro exemplo que eu dei, foi encontrado um caminhão num posto de combustível. Correto? O motorista não estava lá, não tinha ninguém no caminhão. Pois não? Tem como você repetir, beleza, portaria novamente, só para eu tentar formular um conceito aqui, porque eu não consegui pegar. Uhum. A portaria, ela é o documento inicial de um inquérito policial, quando nós estamos diante de uma situação não flagrancial, a situação não flagrancial, correto? Documento inicial de um inquérito policial em uma situação não flagrancial, tratando-se de um crime de ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Peça inicial de um inquérito policial em situação não flagrancial, tratando-se de um crime de ação penal pública incondicionada, onde a vítima, onde a polícia age de ofício. Beleza? O nosso exemplo dado. Ok? No nosso exemplo dado, o caminhão foi encontrado estacionado lá no posto, sem o motorista, sem ninguém. Situação 2. A polícia abordou o caminhão, o motorista estava dentro do caminhão, foi encontrado a mesma quantidade de droga, só que aí foi encontrado o motorista. Neste caso, o motorista, ele é preso em flagrante. Nessa situação, o motorista, ele é preso em flagrante. Por se tratar de uma situação flagrancial, aí nós não temos a instauração de uma portaria. Nós temos o primeiro documento, a peça inaugural de um inquérito policial, é o auto de prisão em flagrante. É o auto de prisão em flagrante. O que é o auto de prisão em flagrante? O auto de prisão em flagrante é um documento onde você tem ali são colhidas declarações. Você colhe a declaração do condutor é aquele que conduziu o preso até a delegacia. Se for um policial militar que o abordou, vai ser o policial militar. Se for um policial rodoviário que o abordou, vai ser um policial rodoviário. Se for um próprio policial da Polícia Judiciária, ou Polícia Civil ou Polícia Federal, vai ser este que foi lá e prendeu a pessoa em flagrante. Ele vai ser o condutor. Ouve-se o condutor, ouve-se as testemunhas da prisão em flagrante e ouve-se o conduzido, o preso é chamado de conduzido. E, eventualmente, caso exista, ouve-se a vítima, beleza?
Este é o auto de prisão de flagrante. É um documento que traz o depoimento, os depoimentos de todos os envolvidos ali na circunstância. Quem trouxe o preso, as testemunhas e, eventualmente, a vítima. É a peça primeira, auto de prisão em flagrante. Mais uma vez, se tivermos diante de um crime de ação penal pública incondicionada, situação flagrancial. Se a situação for não flagrancial, portaria. Se a situação for flagrancial, auto de prisão em flagrante. Beleza? Nós acabamos de ver que nós temos, deixa eu ver aqui, auto de prisão em flagrante, mexer muito com o inquérito, meu estágio no PC, bacana demais. Auto de prisão em flagrante é legal. Dá trabalho, né? Mas é bom. Dá trabalho, mas é bom. Na federal não tem tanto assim, não. Na federal a gente tem poucos crimes flagranciais. É muito igual no civil, não. Na federal, sabe onde tem muito flagrante? Na fronteira. Eu trabalhava lá quando eu trabalhei no Rio Grande do Sul, lá na fronteira com o Uruguai, lá tinha bastante flagrante. Droga, agrotóxico. No Uruguai, o agrotóxico não é tão regulamentado quanto aqui no Brasil. Então, você tinha droga, agrotóxico, arma, enfim, muita coisa. Pneu, né, Vitor? Muita coisa. Então, na fronteira, você tem muito flagrante na Polícia Federal. Agora, em interior, como estamos aqui não. Aqui é mais, os inquéritos são todos instaurados, a imensa maioria, por portaria. Por portaria. Beleza? Olha só, gente. Se não estivermos falando de crimes de ação penal pública incondicionada, se estivermos falando de crimes de ação pública condicionada ou ação penal privada, aí sim. Vamos lá. Ação penal privada, nós acabamos de dizer, nós precisamos de requerimento do ofendido. A primeira coisa que tem antes da portaria, se estivermos diante de uma situação flagrancial, antes de um eventual auto de prisão em flagrante, se couber prisão em flagrante no delito, antes dessas peças, nós precisamos de um requerimento do ofendido ou do seu representante, numa ação penal privada. É lógico, gente, é óbvio que se estivermos falando de uma situação flagrancial, em que a vítima é ouvida, a própria manifestação da vítima, você não precisa de um documento formal intitulado requerimento do ofendido. A própria manifestação da vítima, você pode extrair essa vontade, essa manifestação dela, quando você a ouve no auto de prisão em flagrante. Peça primeira ali, correto? Mas o que se quer dizer é o seguinte, sem este requerimento dela, o inquérito não se inicia. Sem este requerimento dela, o inquérito não se inicia. Nós falamos que em alguns crimes, nós podemos ter a requisição do Ministério Público ou da autoridade judiciária. Neste caso, a primeira peça é essa, a peça inaugural é essa requisição. Quando os fatos são levados ao conhecimento lá do Ministério Público ou do juiz e ele requisita a instauração, como no exemplo que eu dei para vocês. E a última possibilidade aqui é se nós estivermos falando de uma ação penal pública condicionada. Se estivermos falando de uma ação penal pública condicionada, neste caso, antes da portaria, se for situação não flagrancial, ou antes do auto de prisão em flagrante, se for situação flagrancial, nós precisamos da manifestação do ofendido
ou de seu representante legal, por meio, nós precisamos dessa manifestação por meio da representação. Ou, se for um daqueles delitos que nós dissemos, crimes contra a honra do presidente ou de chefe do governo estrangeiro, precisamos de uma requisição. Mais uma vez, a colega que perguntou aí, requisição do Ministério Público e da Autoridade Judiciária, requisição do Ministro da Justiça. Beleza? Peças inaugurais, peças primeiras do inquérito policial. E agora, para fechar, gente, providências do inquérito policial. Nós dissemos, quando a gente falou lá do conceito, lá no inicinho, nós dissemos que o inquérito policial, ele é formado por um conjunto de diligências. Está lá no conceito. É um conjunto de diligências voltadas ao esclarecimento dos fatos, ou seja, voltados a apurar a ocorrência ou não de materialidade e autoria. A ocorrência ou não. Conjunto de diligências. Diligências, portanto, são providências. Nós não temos uma forma sacramental de realização de um inquérito policial. Nós não temos uma forma sacramental, quero dizer, de condução de uma investigação. Não existe uma forma sacramental. A depender da natureza do crime, a depender do investigado, a depender da complexidade do crime, você pode dar à investigação um ou outro rumo. Você pode correr atrás primeiro das provas periciais, ou primeiro das provas testemunhais, ou primeiro das provas documentais. Como disse, vai depender da natureza do delito, vai depender do investigado, vai depender da complexidade do crime, porque você pode ter dois casos em que você tem os mesmos, os delitos, os tipos penais são os mesmos, porém, um delito ocorreu em uma situação muito complexa e outro ocorreu em uma situação facilmente de fácil constatação. Você tem que dar rumos diferentes, ritmos diferentes às investigações. Você tem que realizar diligências em momentos distintos. Beleza? Providências, então, são diligências. O artigo 6º e o artigo 7º do CPP, eles nos trazem exemplos de diligência, porque, como eu disse, exemplos, não existe forma sacramental. Não existe forma sacramental. A autoridade policial tem liberdade para fazer as diligências indicadas no Código e outras, né? Desde que não sejam ilegais, óbvio. Artigo 6º e 7º do CPP. Vamos lá. Artigo 6º é grandão. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: 1. Dirigir-se ao local do fato, providenciando para que não se alterem o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos. 2. Apreender objetos que tiverem relação com o fato. 3. Colher todas as provas. 4. Ouvir ofendido. Enfim, nós temos aqui uma série de diligências que podem ser realizadas pela autoridade policial no propósito de apuração aí de materialidade e autoria. Correto? Como eu disse para vocês, não existe forma sacramental, a ordem não tem que ser essa, com exceção da do inciso 1. Essa aqui, ela tem que ser a primeira diligência a ser realizada se houver provas a serem buscadas no local do crime. Se houverem provas a ser buscadas no local do crime, se houverem provas que interessem a investigação no local do crime, a primeira providência a ser tomada é a preservação do local do crime, para que os peritos possam realizar o seu trabalho. Correto? As demais diligências, é a autoridade policial que estabelece a ordem que ela entender melhor para a investigação, para o esclarecimento dos fatos. Não existe forma sacramental. Artigo 7º.
Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que este não contrarie a moralidade e a ordem pública. É uma das possibilidades de providência ou diligência à reconstituição dos fatos. Mas como o próprio artigo 7º claramente diz, e isso é óbvio, desde que não contrarie a moralidade e a ordem pública. Vocês imaginem uma apuração de um delito de estupro, você fazer reconstituição de um delito de pedofilia é algo impensável, né, gente? Impensável. Vamos lá. Dentre as diligências que podem ser realizadas, existe a busca domiciliar. A busca realizada em domicílio, ela é uma das diligências que podem ser realizadas. Ela é uma das diligências que podem ser realizadas. A respeito, buscando provas, né? A respeito da busca domiciliar, nós temos um artigo que vocês já devem ter visto lá em Constitucional, artigo 5º, perdão, 11 da Constituição Federal. Ela se refere à busca domiciliar, que é uma das providências ou diligência. Olha lá. A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Olha só, gente. Esse inciso é interessante, porque aqui nós temos... Qual é a regra? A regra primeira, para você entrar na casa de uma pessoa, qual é a regra primeira? Você precisa da autorização dela. Você só pode entrar lá com a autorização dela. Essa é a regra. Por quê? Porque a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Essa é a regra. Existem exceções. Quais são essas exceções? Primeira delas, se estivermos diante de um flagrante delito, ou seja, se estiver ocorrendo um crime, ou em caso de desastre, ou para prestar socorro. Vejam vocês, se tratar de flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro, essa entrada na residência pode se dar a qualquer momento. Digo, de dia, de noite, de madrugada. Se, porém, for para cumprimento de uma ordem judicial, e para a investigação de crime, você precisa, se não for situação flagrancial, para entrar na residência, você precisa de uma ordem judicial, se não houver autorização por parte do investigado. Somente poderá ser feito durante o dia. É por isso que as operações da Polícia Federal, da Polícia Civil, elas iniciam 6 horas da manhã. Entende-se que entende-se que durante o dia aqui vai estar atendido se a diligência iniciar o seu cumprimento às 6 horas da manhã. Então, mesmo estando diante de uma ordem de busca e apreensão, mesmo estando de posse de uma ordem de busca e apreensão, essa entrada no domicílio somente poderá ser feito durante o dia. Beleza? É uma providência que pode ser realizada para fim de obtenção de prova, porém, tem que observar esses ditames aqui do inciso 11. Busca pessoal. Busca pessoal. A busca domiciliar é aquela que se realiza na residência, a busca pessoal é aquela que se realiza na própria pessoa. Ela é necessária? Ela deve ser realizada? A depender da situação, ela deve sim ser realizada. É uma providência constrangedora, mas ela pode ser realizada em qualquer situação? Não, ela não pode ser realizada em qualquer situação, não.
A busca pessoal é feita referência no artigo 244 do CPP. 244. A busca pessoal independerá de mandado, então nós não precisamos de ordem judicial para realizar uma busca pessoal, independerá de mandado, no caso de prisão, então se houver a realização de prisão, necessariamente faça uma busca, seja ela prisão em flagrante, prisão em delito, prisão temporária ou prisão pena. A pessoa foi condenada irrecorrivelmente, já deveria estar cumprindo pena e fugiu. No caso de prisão, ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja de posse de arma proibida, ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Então, se houver suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, suponhamos que a pessoa acabou de ser... Pois não? Essa busca seria o que a gente conhece popularmente como algo parecido? Deu uma cortada. E essa busca é o que popularmente se chama de baculejo. Ah, foi isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, Vitor. É o baculejo. Se houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma, ou objetos ou papéis que constituam um corpo de delito. O que é objeto ou papel que constitua corpo de delito? O corpo de delito vem a ser exatamente o elemento indicativo do crime. Se há suspeita de que a pessoa acabou de furtar um celular, ou que aquela pessoa furtou um celular, que ela esteja de posse de um celular que foi furtado da vítima, você tem que ir lá e fazer uma busca pessoal para verificar se esse celular está ou não está com ela. Se houver, desde que haja fundada suspeita. Desde que haja fundada suspeita. Ou quando for realizada uma busca domiciliar. Na realização da busca domiciliar, na verdade, a busca domiciliar é um momento de grande tensão, porque a pessoa... Você imagina, você acordado às 6 horas da manhã, com policiais entrando na sua casa, acompanhados de testemunhas, 2 testemunhas. Você pode morar sozinho em cima, você pode ali morar com sua mãe, você pode ter filhos. É uma situação constrangedora e é uma situação que pode ser tensa. A depender do que se está buscando, revira sua casa todinha. É um mandado de busca e apreensão. Não é? Estou ali para buscar droga, estou ali para buscar arma, estou ali para buscar documentos, estou ali para buscar dinheiro, vou ter que revirar tudo. Não é isso? Então é uma situação constrangedora. Cabeça de gente. A gente não sabe. Às vezes a pessoa, para se evitar que você possa tomar uma medida mais drástica diante de uma eventual resposta negativa da pessoa, você já faz essa busca inicial para que não haja problema nenhum. Porque, imagina, é um momento de tensão, como eu estou falando para vocês, se você não faz a busca pessoal na pessoa e a pessoa tem alguma reação a indicar que ela poderia, por exemplo, sacar uma arma, seja arma de fogo, seja uma arma branca, você não fez a busca nela para saber se ela está ou não na cintura com uma arma, e ela fizer um movimento indicativo no momento, numa situação tensa, existe a possibilidade do policial fazer bobagem, que poderia não fazer se tivesse sido feita a busca e constatado que a pessoa só estava nervosa, no máximo que ela ia fazer seria dar um murro, dar um chute, não precisava atirar nela. Busca realizada em escritório de advocacia, gente. O escritório de advocacia, ele tem algumas particularidades.
Para realização de busca em escritório de advocacia, vocês vão ver que há alguns privilégios, digamos assim, algumas situações que não existem para os profissionais em geral. Algumas situações, alguns privilégios que não existem para os profissionais em geral. Está lá no Estatuto da OAB, na Lei 8.906. Veja aí, Vitor, por favor. São direitos do advogado, inciso 2, a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como os instrumentos de trabalho, correspondência escrita, eletrônica, telefônica, telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Então, o escritório, ele é inviolável. O escritório é inviolável. Artigo 7º, inciso 2. Só que essa inviolabilidade, ela não é absoluta. Ela não é absoluta. Parágrafo 6º. Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade que trata o inciso 2, ou seja, a quebra da inviolabilidade do escritório, deste artigo, e em decisão motivada, expedir mandado de busca e apreensão, especificando e pormenorizando a ser cumprido na presença de um representante do OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização de documentos, mídias ou objetos pertencentes a clientes do advogado. Então, vejam vocês, a busca no escritório da advocacia, nós só há autorização para a realização de busca ali se for para apreensão de objetos, documentos, indicativos de provas cometidas pelo advogado, desde que essa busca seja realizada com o representante da OAB e desde que no mandado especifique exatamente o que se vai buscar. O parágrafo 6º, ele já diz claramente também que a busca não poderá ser realizada no que diz respeito a documentos ou objetos dos clientes do advogado. Suponhamos que uma pessoa esteja respondendo por crime de pedofilia, correto? Nós temos lá apenas a transmissão já foi detectada dos arquivos, das mídias, só que está em curso uma investigação pela posse do material. Aí, o notebook do investigado está lá no escritório do advogado. A polícia pode entrar lá e apreender esse notebook? Não. Por quê? Porque é de um cliente dele. É uma prerrogativa. É de um cliente dele. Somente pode fazer apreensão se for pedofilia praticada pelo advogado, aí vai apreender o notebook do advogado. Cometimento de crime dele, cometimento de crime do seu cliente não pode. A menos que o parágrafo 7º, o direito é interessante que nós temos a exceção da exceção da exceção. Qual é a exceção a essa possibilidade de apreensão de documentos e objetos de clientes? Existe apenas uma exceção. Qual é essa? A ressalva constante no parágrafo 6º deste artigo não se estende a clientes do advogado averiguado, que estejam sendo formalmente investigados como partícipes ou coautores pela prática de mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade. Então, se não se tratar aí a pedofilia estiver sendo cometida não só pelo cliente, mas também pelo advogado, como coautores ou partícipes, se estivermos ali diante de um concurso de pessoas, neste caso pode sim ser apreendido tanto o material do advogado quanto o material do cliente do advogado que estejam cometendo crime em coautoria. Beleza?
E só para encerrarmos, gente, Lei Maria da Penha, Lei 11.340, Lei Maria da Penha, no caso de violência contra a mulher. Depois vocês verifiquem lá, não vou nem entrar nele não, em razão do adiantado da hora aqui. Na Lei Maria da Penha, é interessante vocês visualizarem lá o artigo 11, de 1 a 5, e o artigo 12, de 1 a 7, que na Lei Maria da Penha, além de providências voltadas para a apuração dos fatos, não é? Além de voltarmos, além da busca e apreensão, além da busca e apreensão, além dos documentos, além das testemunhas, além de perícia, a Lei Maria da Penha, ela determina que a autoridade policial, ela deve tomar determinadas providências voltadas para a proteção da vítima, para a proteção da mulher. Então, as providências previstas na 11.340, na Lei Maria da Penha, não são só as providências voltadas ao esclarecimento de materialidade e autoria, não. Aqui também há a previsão de providências voltadas para a proteção da mulher vítima de violência. Beleza? Alguma dúvida aí, gente? Ó, com base aqui no chat, vou marcar a presença aqui de vocês. Jogo rapidíssimo. Vou até interromper a nossa gravação aqui.